Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos aprender como se comunicar da maneira correta com o Lovable para criar ferramentas incríveis, mesmo sem saber programar ou nunca ter tido contato com a programação. Na aula passada, a gente conversou um pouco sobre o que você não deve pedir ao Lovable e o que é que ele não deve fazer. O Lovable ele é uma ferramenta de front-end, ela não foi feita para desenvolvimento back-end. Então, nessa aula eu vou mostrar a vocês como se comunicar com o Lovable e como desenvolver ferramentas incríveis utilizando os recursos que ele foi feito para oferecer. E posteriormente nós vamos desenvolvendo essa aplicação, deixando ela em um nível mais profissional até a fase de ser publicada, e eu vou compartilhando o código com vocês caso vocês queiram estar reutilizando ele. Então vamos para a aula. Antes de mais nada, eu conto com vocês para que deixem um like nessa aula, deixem um comentário. As suas interações são muito importantes para que a gente continue trazendo conteúdo para vocês. E se vocês ainda não fazem parte da nossa comunidade no WhatsApp, onde a gente compartilha informações, tira dúvidas de maneira gratuita, clica no link abaixo que está o link da descrição. Dito isso, vamos para a aula. Bom, a primeira coisa que a gente vai relembrar é que o Lovable ele é uma tecnologia de inteligência artificial focada para o front-end. Então, ele vai desenvolver ferramentas visuais. Claro, ele consegue executar ferramentas funcionais também, isso vocês vão poder entender assistindo a aula passada, mas aqui nós vamos focar em direcionar o Lovable para ele fazer exatamente aquilo que ele foi proposto. Desenvolver a interface visual da nossa aplicação. Detalhe, estamos utilizando o Lovable porque ele é uma das ferramentas que mais se popularizou no mercado. Porém, existem outras ferramentas, inclusive, que são até mais indicadas e mais baratas. E a gente vai tratar delas nos próximos vídeos. Caso vocês queiram, eu trago uma ferramenta que vai fazer tudo isso que o Lovable faz de maneira mais dinâmica, mais interativa e mais barata, com menos custo, tá? Então, primeira coisa que eu preciso passar para vocês. Existe uma coisa chamada na programação bibliotecas. O que são bibliotecas? Como o próprio nome já diz, são um conjunto de arquiteturas que já foram pré-definidas que a gente só reaproveita. Exemplo, para que eu vou criar um botão do zero, sendo que pessoas já criaram botões, eu posso só reaproveitá-los? Para que eu vou criar um card? Para que eu vou criar um carrossel? Se já tem vários modelos e eu posso só reaproveitá-lo. Então, bibliotecas são esses componentes já criados que a gente pode aproveitá-los e colocar no nosso código. Então, com certeza você já teve a experiência de pegar um prompt, mandar para o chat GPT para ele reconfigurar, mandar para o Lovable e ele acabava criando uma bagunça total. Às vezes ele criava um negócio bonito, depois ele criava um negócio bagunçado, depois um negócio feio e ele ficava nessa oscilação. Por quê? Porque você deixou ele à vontade para ele criar do jeito que ele quer. E isso acaba gerando um problema. Que problema? Vamos supor que você quer que ele crie um carrossel. Aí ele vai lá, ele vai utilizar uma biblioteca ou ele vai escrever do zero o código de um carrossel. Depois você pede para ele fazer uma imagem no formato de slide. Aí ele vai utilizar ou do zero ou ele vai utilizar uma outra biblioteca de um outro desenvolvedor. E às vezes essa outra biblioteca tem conflito com a primeira biblioteca que ele utilizou. Só que ele não examina isso, ele só sai criando aleatoriamente. E vai chegar um momento, o seu projeto vai estar tão grande que você vai ficar pedindo para ele resolver e ele não vai conseguir resolver, porque ele está cheio de conflitos e ele está cheio de problemas no seu código interno. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é bidirecionar o Lovable, é dizer para ele qual biblioteca ele já deve utilizar. Flávio, mas como é que eu vou saber? Calma. Eu já trouxe para vocês aqui algumas bibliotecas que inclusive eu gosto muito de utilizar. E eu separei elas em duas categorias, né? Bibliotecas mais básicas, bibliotecas mais modernas e uma biblioteca de ícones, né? Porque se você é um desenvolvedor Lovable, você já percebeu que quando você pede para ele colocar lá tipo um botão que redireciona para o WhatsApp, ele coloca um ícone que não tem nada a ver com o WhatsApp. Isso também está relacionado às bibliotecas que ele utiliza. Então, existe uma biblioteca que eu indico só para a utilização de ícones, né? Então, vamos lá. Eu gosto muito de começar pelas bibliotecas básicas, porque elas são mais simples. Então, eu utilizo ela para montar a arquitetura do meu projeto, o esqueleto do projeto. Depois eu saio personalizando, utilizando bibliotecas mais modernas.
Se você está iniciando, eu aconselho você fazer o mesmo. Se você já tem um nível de conhecimento, você pode juntar duas bibliotecas, tá? A primeira biblioteca é essa biblioteca aqui, que eu particularmente amo ela de paixão, gosto muito de utilizá-la. E olha só, ela já tem todos esses componentes que o Lovable e você pode estar utilizando. Olha só, ela mostra como fica toda a parte de componentização, então fica algo muito moderno. Eu gosto muito da versão Light e Dark Mode dela, então ela já oferece esse recurso nativamente, então você vai poder desenvolver sua aplicação com esse mesmo estilo de funcionalidade. Aqui em componentes vocês podem ver a fundo todos os componentes, né? Então os acordeões, como é que eles ficam, né? Então vocês veem que é basicamente um conjunto de todos os componentes que você pode utilizar, né? Os inputs, ele já mostra aqui como é que fica, ele dá as instruções de como você pode estar utilizando, e a parte de botões também, vou pegar aqui uns botões para que vocês possam ver, que eu tinha falado, ó. Ele já tem aqui os exemplos de botões para ser utilizados de várias formas, vários modelos, enfim. Essa é uma das bibliotecas que eu gosto muito. A outra biblioteca que eu também gosto muito é a MUI, tá? Que é a Material Design UI, que também é muito legal. Ela é mais desenvolvida quando você está com um foco em um objetivo em desenvolver aplicações tipo com o layout do Google, por exemplo, ou do Google ou do Android, né? Tanto que você vê que os componentes aqui, ó, eles ficam bem parecidos com os componentes de aplicativos Android. Então, mesma coisa aqui, você tem toda a parte de templates, você tem toda a parte aqui de kits de design, enfim, tudo que você quiser utilizar de componentes aqui, ele já tem pronto e você pode passar para o Lovable utilizar. A escolha da biblioteca é algo muito pessoal, tá? Vocês vão analisando e vão vendo qual ficaria mais bonito. Outra também é o Chakra, tá? Eu gosto bastante também do Light Dark Mode dele, porque não fica algo tão escuro e também não fica algo tão claro. Ele tem ali um pouco de nitidez na diferença de branco para o escuro, né? Então fica algo bem legal. E os componentes dele também são bem modernos, mas não tão moderno quanto os outros que a gente já apresentou, tá? Aí a biblioteca de ícones que eu falei, antes da gente ir para as bibliotecas modernas, nós temos aqui as bibliotecas de ícones, né? Tem vários layouts aqui. Você vai acessar esse link, você vai escolher aqui qual você acha mais legal. Eu particularmente eu gosto muito desse primeiro. E você vai ver que aqui tem todos os ícones que você precisar. Por exemplo, pesquisar aqui sobre ícones de WhatsApp. Ele já mostra aqui o ícone de WhatsApp. Então, você tem aí essa praticidade muito simples. Então, depois que você escolhe o que você quer, você copia o link e manda lá pro Lovable e o Lovable vai configurar. Eu tô mostrando para vocês, mas a gente já vai colocar isso em prompt e vai colocar isso na prática, tá? A outra biblioteca que são as bibliotecas mais modernas, e essas aqui é para quem realmente quer fazer aplicações fora da curva. A primeira é a Magic UI, né? Olha só essa biblioteca aqui, como ela é incrível. A versão Dark Mode dela também é muito legal. Você percebe já que os componentes eles têm uma animaçãozinha, uns efeitos mais modernos. Olha só como é que fica o botão com esse degradezinho aqui, bem interessante. Ele mostra aqui algumas aplicações desenvolvidas utilizando a biblioteca. E aqui em componentes, você tem todos os componentes que você pode utilizar. Então, se você quer um card passando no seu sistema, no seu aplicativo, você pode vir aqui, ó, pegar o código, copiar e mandar para o Lovable, né? Aqui ele também tem uma coisa muito legal, que são os backgrounds, que eu particularmente eu amo muito. Muitos sistemas meus eu acabo utilizando esses backgrounds porque fica algo bem mais moderno. A questão das bordas também, olha só, essas animações como elas ficam muito bonitas, tá? Aqui ele já tem os grids, ó. Olha só como fica separadinho as animações. Então, essa aqui ela é uma biblioteca mais moderna, tá? Você pode juntar, você pode, por exemplo, utilizar a biblioteca da ShadCN junto com as animações da Magic UI. Mas, como eu falei, se você for fazer esse tipo de interação, você precisa ter alguns conhecimentos para saber se vai ter conflito no código ou não, tá? E por último, mas não menos importante, outra biblioteca muito legal, que tem componentes incríveis, é a Ceternity. Acho que é assim que se pronuncia, né? Olha só, todas as animações, os detalhes aqui passando, né, os efeitos, como ele troca os textos, todos os componentes aqui, ó,
Você pode alterar também o mouse, olha só como é que fica. Então, muito bonito. Versões Light, Dark Mode deles. Tem esse delayzinho, né? Porque como é bem pesado as animações dele, dependendo do navegador, vai dar algumas travadas, né? E aqui em componentes vocês também tem toda a parte da componentização. Olha só esse background aqui, como é que fica legal você colocar esse background na sua aplicação. Esse outro daqui, ó, muito bonito também esse gradiente. Essas animações de linhas aqui que fica passando. Isso aqui é muito estilo de desenvolvimento Apple, né? Então é muito, muito legal, bem desenvolvido. A parte dos grids também, ó, como os elementos se comportam. E, enfim, isso são bibliotecas, são as bibliotecas que eu utilizo, que eu indico. Eu vou estar deixando essas bibliotecas disponíveis na comunidade, então se você quiser ter acesso ao link delas, clica no link, entra na nossa comunidade que eu vou estar passando para vocês. Então, vamos agora aprender como passar para o Lovable essas informações. E não, eu sei que muita gente fala que você precisa do ChatGPT, precisa de um prompt extremamente enorme, mas sabe qual é o problema? Quando você joga para o ChatGPT para ele desenvolver um prompt, ele vai pedir para o Lovable desenvolver focando na funcionalidade. E como eu já falei, o foco do Lovable não é esse. O foco do Lovable é criar a componentização visual. Então, cara, nem de ChatGPT você vai precisar. Você só vai precisar entender o básico, que é o quê? Dizer para o Lovable quais bibliotecas você quer utilizar e o que é que você quer que ele faça com essas bibliotecas. Então, você pode desenvolver um prompt muito simples. Atue como um especialista em desenvolvimento de UI, gerando experiências incríveis para os usuários, tanto desktop como mobile. Aqui você vai dizer para o Lovable que o que você está desenvolvendo precisa ser responsivo para que a mesma experiência que o usuário tem no celular, ele tenha no computador. Você com certeza já teve a experiência de pedir para o Lovable fazer um sistema, ele fez tudo bonitinho, tudo legal, quando foi para o desktop ficou tudo bagunçado. Pronto. É nessa frase aqui que eu estou dizendo para ele que tudo que ele fizer precisa ser respectivamente responsivo tanto no computador quanto no celular. Em seguida, eu vou listar para ele as bibliotecas que eu quero que ele utilize. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a ShadCN, tá? Que foi a primeira que eu falei para vocês, e a Certainty. Eu nem sei pronunciar isso aqui direito, mas eu só copio os links aqui e já coloco os links aqui direto para ele. E em seguida, eu quero dizer para ele o que é que eu vou fazer com uma condição, que é o quê? Com isso, desenvolva um cardápio online com opções de Light e Dark Mode, para que os usuários possam fazer pedidos tanto pelo celular como pelo computador, com uma experiência incrível e moderna, tá? Então, eu já dei aqui duas informações a mais. Eu pedi que ele utilizasse recursos Light e Dark Mode, porque muita gente coloca essas funcionalidades depois no projeto. Só que quando você deixa para informar isso no final, o Lovable ele vai pedir muitos prompts, ele não vai aplicar em todas as páginas, enfim, vai virar uma confusão. Então, por isso que antes de desenvolver um prompt ou desenvolver um sistema, é muito importante que você já tenha em mente como você quer ele visualmente, quais funcionalidades você quer que ele já tenha inicialmente, para evitar retrabalhos futuros. Então, o que é que a gente faz agora? A gente vai pegar esse códigozinho aqui e vamos jogar aqui no Lovable. Eu vou dar um Enter e assim que ele gerar o resultado, eu já trago para vocês. Bom, o Lovable me entregou esse resultado, eu acabei brincando um pouquinho aqui, mas esse já foi o resultado inicial que ele trouxe, tá? Eu digitei aqui o prompt que eu informei para vocês e ele já fez essa partezinha aqui. E olha só, ele já implementou, como eu havia falado, o Light Mode e o Dark Mode. E olha só como os componentes que ele já integrou são componentes bem interessantes, bem bonitos, tá? Então, e outra coisa, ele já deixou responsive. Então, se eu clicar aqui, ó, a gente vê que ele já fica responsivo, bem bonitinho, bem organizado. Inclusive, já a parte do carrinho aqui funcionando, tá? Ele já deixou essa parte aqui funcional. Então, muito bom, muito bonito. Em seguida, eu escrevi um novo prompt para ele, tá? Que foi: cria agora uma página onde eu possa ver o detalhe dos produtos. A imagem do produto aplica o efeito Lens. Que efeito é esse daqui? Olha só que interessante. Você tanto pode passar a biblioteca completa para o Lovable, como você pode pedir para ele utilizar um componente específico. Então, vou pegar aqui o que é que eu quis dizer para ele. Eu vi aqui que quando passa na imagem, né, não acontece nada. Só que existe um efeitozinho na biblioteca que a gente está utilizando, que é esse efeito aqui, ó. Que quando eu passo o mouse por cima, ele dá ele amplia a imagem. Isso é interessante para quem
vende produtos de lojas, que aí você quer ver um detalhe, por exemplo, de uma roupa, de uma peça, de alguma coisa, ele faz. Então eu pedi justamente para ele aplicar esse efeito, né? Então eu vou dar um restore aqui, ó, para ele, para mostrar como ficou o que ele fez com esse comandozinho aqui. E todos os comandos que eu utilizei para desenvolver isso aqui, eu vou estar deixando disponível na comunidade para vocês utilizarem, tá? Então, feito isso, ele adicionou a parte de detalhe, porém ele não criou a página porque eu não fui específico. Ele aplicou o efeito, mas não criou a página. Em seguida, eu só pedi para ele criar a página aqui, dar um restore, e ele criou a página, né? Ele só atualiza aqui para vocês irem olhando. E agora, se eu clicar aqui em detalhes, ele já criou o efeitozinho que eu falei, tanto no desktop quanto no mobile, tá? Então, olha só que interessante como ficou bem bonitinho e já tudo relacionado, né? Então, se eu clicar aqui, ó, no carrinho, ele já mostra como ficou os produtos, né? Ele já vai adicionando aqui, né? Você pode aumentar, diminuir a quantidade. Então, visualmente já tá bem interessante. Porém, eu não gostei muito dessa parte aqui, onde fica as categorias. Então, eu pedi para ele deixar o mais parecido possível com o iFood. Só que aqui vem outro pulo do gato. Algumas pessoas, elas tentam ficar pedindo coisas pro Lovable e o Lovable altera outra coisa e não altera o que foi pedido. Existe uma forma bem simples e bem prática de você dizer pro Lovable exatamente o que você quer que ele altere. Então, eu vou abrir aqui essa aplicação em uma outra guia, tá? Vou vir aqui no que eu quero alterar, ó. No caso aqui eu quero alterar toda essa barra menu aqui. Então eu vou clicar em inspecionar e vou procurar o componente que abraça todos esses itens, né? Então eu vou arrastando para cima, ó, passando o mouse, vou passando, pronto, cheguei, ó. Esse daqui, tem mais algum acima, pronto, exatamente esse daqui, ó, tá? Tanto pode ser esse como esse, eu vou pegar esse daqui. Vou clicar aqui com o botão direito e vou procurar aqui, ó, copiar, e vou copiar o elemento. Então eu copiei toda essa estrutura aqui. E agora eu vou dizer para o Lovable: ajuste essa seção para ficar mais dinâmica e interativa, semelhante ao exemplo da imagem acima. Aí eu peguei, coloquei entre parênteses e colei o que eu copiei e dei um Enter, né? Feito isso, olha só como ficou aqui. Eu passei todos os componentes para ele, né? Feito isso, olha o resultado que ele trouxe, né? Vou atualizar aqui para mostrar para vocês todo o processo que eu fui fazendo junto com ele, né? Então vocês vão ver que com alguns comandos simples ele já vai melhorando, né? Já ficou bem mais modernozinho, bem mais bonitinho, tanto aqui quanto também no mobile. E por último, eu pedi para ele adicionar um formato de slide. Onde tem aqui o texto sabores únicos, eu pedi para ele substituir isso daqui por um slide para ficar passando promoções, bem parecido com o que o iFood faz, né? Então eu fiz esse pedido para ele e ele acabou entregando esse resultado aqui, tá? Vamos só esperar ele dar uma atualizada aqui. Perfeito, foi atualizado e olha só como já ficou, né? Então, com poucos cliques, com poucos comandos, a gente já conseguiu desenvolver algo muito bonito, algo muito dinâmico, algo muito interativo, utilizando a componização correta, tá? Então, outra coisa que a gente pode fazer também, que eu indico vocês a fazer, é o que? Em vez de ficar jogando prompts para o Lovable, você pode também alterar dinamicamente. Se vocês clicarem aqui, ó, vocês vão ver a parte de código do projeto que o Lovable criou, tá? Então, se você quiser alterar um item de uma página específica, vocês vão vir na pasta src e vão procurar pela pasta Pages, tá? Clicando na pasta Pages, vocês vão achar a pasta que vocês querem modificar. No caso aqui, a minha é a Index, né? Para saber qual é a página, basta clicar aqui, ó, e ele vai mostrar. Normalmente o Lovable chama de Index. Na verdade, a programação em si, a gente tem um costume de chamar de Index mesmo, tá? Então, eu quero alterar essa página. Então, vou vir aqui na página Index. E o que eu quero tirar? Eu quero tirar aquele texto que tem ali, porque eu não acho que ele fique necessário. Que é esse texto aqui, ó. Categorias, tá? Então, eu vou procurar aqui no Index. Aonde está o texto categoria. Dá um Ctrl F aqui. Só que aí tem um detalhe que vocês também vão ver quando vocês estiverem desenvolvendo.
A seção categorias, ela não tá aqui, o texto ele não tá aqui. Por quê? Porque o Lovable criou um componente dentro dessa página. Então, para mim achar o componente categorias, é só vir aqui na página Components, procurar por categoria, vai estar provavelmente aqui. E aqui, ó, onde tem escolha categorias favoritas, eu vou tirar esse texto porque eu acho que não é necessário. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Ele vai salvar a modificação que eu acabei de fazer. E perfeito. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente possa alterar aqui. Não, vamos deixar nesse formato aqui. Próximas aulas, pessoal, o que é que a gente vai estar fazendo e vai estar dando seguimento? Nós vamos criar as demais páginas do nosso projeto e vamos, no final, deixar ele funcionando. Vamos integrar meio de pagamento, vamos criar o sistema administrativo, vamos aprender a colocar esse sistema online para replicar para qualquer cliente. Então, se você quiser vender isso aqui como um SaaS para qualquer loja de restaurante, você vai conseguir realizar. Podemos também implementar recursos de mesas, né? Saber qual foi a mesa que pediu ou se foi um pedido online. Então, o que vocês tiverem de ideia para esse projeto, deixem no comentário que a gente vai desenvolvendo junto. E se você quiser ter acesso aos prompts que eu utilizei, aos links que eu utilizei e ao código fonte desse projeto, para caso você queira customizar, editar e mexer, entra na nossa comunidade que eu vou deixar disponível para você poder utilizar. É isso, espero que tenham gostado e vamos para as próximas aulas.